Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Ramor Pires, eu sou professor associado de patologia bucal aqui da Faculdade de Odontologia da UERJ. É um prazer estar aqui apresentando essa aula no Teleodonto para vocês. O tema de hoje vai focar nas atividades realizadas no Laboratório de Patologia Bucal aqui da faculdade. Essa imagem, que é o pano de fundo desse primeiro slide, mostra um pouco da estrutura física que a gente tem no laboratório, e eu vou tentar dar uma ideia para vocês sobre o que nós fazemos no laboratório e a infraestrutura que nós temos. De maneira geral, os métodos de obtenção de amostras dentro da odontologia, especificamente na área de estomatologia e de patologia, incluem a patologia clínica, os exames laboratoriais, que nós conhecemos na prática diária nossa, inclusive com pacientes, os exames de imagem, são muito utilizados na odontologia, e um outro braço que é a anatomia patológica, onde se concentram os exames que a gente vai discutir e que são processados no laboratório. Dentro da anatomia patológica existem dois grandes grupos de processamentos disponíveis: aqueles que processam tecidos, histopatologia, e os que processam células isoladas, citopatologia. A citopatologia, especificamente, estuda as células isoladas ou pequenos grupamentos de células, que são obtidos por meio de várias técnicas distintas. As mais utilizadas na odontologia, os esfregaços ou escovados e a punção aspirativa por agulha fina. Mas existem outras possibilidades utilizadas na medicina que também têm aplicação na área da odontologia. Quando o material é obtido por meio de citologia, esse material ou é coletado por um esfregaço ou por meio de uma seringa, como a gente observa nessa imagem, nessa primeira imagem, coletando material de uma lesão intraóssea. Depois esse material é colocado na forma de esfregaço em lâminas histológicas convencionais, na técnica mais comum de realização de esfregaço ou de manipulação de material de punção, e esse material depois é visualizado em microscopia, ou por meio de colorações convencionais como hematoxilina e eosina, ou colorações que são mais apropriadas para a parte de citopatologia, tais como o Papa Nicolau e o Ginsa. Vocês veem aqui embaixo uma imagem por hematoxilina e eosina, uma imagem por Papa Nicolau. Já os métodos de obtenção de amostras derivados de procedimentos cirúrgicos são chamados como conjunto de fragmentos obtidos no processamento de patologia cirúrgica. O que mais utilizamos na odontologia são as biópsias, que correspondem à remoção de pequenos fragmentos de tecidos, órgãos ou lesões, retirados habitualmente por cirurgia. As peças cirúrgicas podem representar um órgão ou um segmento corporal ou uma lesão inteira. E um que é menos aplicável à odontologia, que são os procedimentos de autópsia e necrópsia. Em qualquer um desses procedimentos, há necessidade de um procedimento cirúrgico que remove um fragmento e esse fragmento é enviado ao laboratório. Aqui a gente observa imagens histológicas derivadas de procedimentos cirúrgicos na cavidade oral, que foram processadas rotineiramente no laboratório e que são utilizadas com finalidade diagnóstica. Nessa primeira imagem aqui, superior à esquerda, a gente observa um fragmento de mucosa oral. Aqui a gente observa um carcinoma de células escamosas com o epitélio de superfície e a proliferação da neoplasia. Aqui uma lesão com um componente cartilaginoso e ósseo, e aqui um abscesso. São 4 exemplos distintos de microscopia de 4 fragmentos que foram obtidos por meio de procedimentos cirúrgicos na cavidade oral. Quando se exerce a patologia cirúrgica, é importante tomar em conta que algumas etapas são fundamentais para que a gente tenha como quadro final sucesso na nossa abordagem de diagnóstico ou eventualmente terapêutica. Então, o objetivo do patologista, quando olha a amostra, é examinar o material e, se não acertar, pelo menos se aproximar o máximo do diagnóstico para que o tratamento mais eficaz possa ser instituído ao paciente. Todos os detalhes que envolvem tanto o procedimento de obtenção da amostra quanto os procedimentos de laboratório são essenciais para que a gente consiga chegar a esse resultado final mais adequado possível. Então, o envio do material de forma adequada é fundamental, a colocação do material em um fixador adequado é fundamental, um correto exame macroscópico quando esse material chega ao laboratório, para que seja confirmado que realmente ele pertence àquele paciente, é essencial.
Um procedimento histotécnico padronizado também é importante, usando técnicas de coloração padronizadas, e ao final um exame microscópico detalhado, com muita paciência, exercitando sempre diagnóstico diferencial em microscopia, é essencial para que a gente tenha o diagnóstico final adequado. Então, a gente observa aqui que, na verdade, uma parte depende do patologista, mas uma parte anterior depende muito mais do clínico do que do próprio patologista. Então, o envio de informações adequadas, de um espécime acondicionado da maneira adequada e num fixador adequado, é essencial para o sucesso do diagnóstico. Aqui é o exemplo da nossa ficha de requisição do laboratório. Essa ficha é impressa em frente e verso, essa primeira parte é a frente e aqui o verso, que é destinado ao laboratório. E aqui vocês observem que há uma parte de identificação do paciente e do profissional requisitante, o tipo de material que foi obtido e um detalhamento clínico do caso, incluindo aqui a hipótese diagnóstica. Todas essas informações são essenciais, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista prático, para que a gente possa identificar bem o paciente, conhecer a doença e correlacionar essas informações com a microscopia que vai ser observada depois do processamento do material. Aqui são exemplos de alguns materiais recebidos no laboratório. Esse primeiro, pequenos fragmentos, né, em conjunto com uma coloração mais branca. Aqui uma amostra um pouco maior, também fragmentada, com uma coloração mais castanha. Aqui a gente já muda para uma única amostra, incluindo 2 componentes distintos morfologicamente, e aqui um material obtido por punção. Então, todos esses materiais podem chegar no laboratório e vão ser processados de maneira rotineira. Dentro do laboratório há uma infraestrutura necessária ao processamento, ao corte, à coloração e à interpretação do material que é submetido. Então, as etapas de processamento começam com a macroscopia, e no caso do nosso laboratório é feita nessa área. Depois o material segue por um processamento padrão, por essa bancada. Aqui vocês observam a nossa processadora, o banho aquecido, a placa refrigerada. Esse material, depois de incluído, é recortado no micrótomo e ele vai ser corado dentro da capela, que vocês observam aqui embaixo, né, para que a gente possa obter as lâminas e levar a microscopia óptica convencional. Aqui vocês estão vendo uma bandejinha com as lâminas, para que sejam analisadas e para que seja emitido o laudo final. Habitualmente, nos laboratórios ou nos processamentos de rotina, esse material é cortado em seções e essas seções são coradas com corantes tradicionais. Para histopatologia, o mais tradicional é a hematoxilina e eosina, para citopatologia, o Papa Nicolau. Existem outras colorações especiais, vocês estão vendo uma lista de alguns exemplos aqui, que podem ser realizadas quando o foco nosso é observar alguma estrutura específica no tecido. Então, por exemplo, algumas são bem conhecidas, como PAS, como o GROCO, como o vermelho Congo para a proteína amiloide. Então, quando a gente foca a observação de alguma estrutura ou componente específico, a gente pode lançar mão dessas colorações. Aqui, só como curiosidade, vocês observam 2 imagens de um quadro de infecção fúngica sinusal, uma corada com a coloração de PAS e outra com uma coloração pela prata, evidenciando a presença dos fungos. E aqui embaixo a gente observa 2 colorações distintas para observação de bacilos álcool-ácido resistentes, mostrando aqui a presença dos bacilos corados em vermelho. Então, quando a gente quer destaque a alguma estrutura, colorações especiais podem ser utilizadas e são feitas no laboratório. E existem outras técnicas laboratoriais que também podem ser utilizadas no sentido de corroborar hipóteses diagnósticas ou descartar possibilidades de diagnóstico diferencial, como essas que nós estamos vendo aqui. No laboratório nós não temos disponibilidade dessas, mas estamos iniciando a realização de reações imunistoquímicas que muito auxiliam na prática diária da anatomia patológica. Só como exemplo, para que vocês possam ver, aqui são 4 imagens de imunistoquímica, que é uma técnica que foca na observação de estruturas específicas de um determinado tecido. Então, por exemplo, na primeira imagem aqui de cima, o objetivo nosso era, dentre todos esses linfócitos que nós vemos na imagem, saber quais linfócitos eram de linhagem B, e aí a gente faz uma técnica específica, usando um anticorpo específico contra marcadores de células B, e a gente observa que quando há marcação castanha, essa marcação sinaliza a presença dos linfócitos B. Aqui um outro exemplo, no qual o anticorpo utilizado foi voltado para células endoteliais, e a gente observa que a parede dos vasos foi corada positivamente nessa situação específica.
Aqui outro exemplo que a gente consegue ver as paredes dos vasos bem coradas em meio ao tecido adiposo. E aqui, no último exemplo, o objetivo nosso era observar a presença dos mastócitos. Então, todas essas áreas que estão coradas em marrom mostram para a gente a presença de mastócitos também nessa lesão, aqui incluindo novamente adipócitos periféricos a ela. Então, uma técnica bastante utilizada em anatomia patológica e que a gente também tem disponibilidade de realizar no laboratório para alguns anticorpos. O nosso laboratório funciona desde 2005, tanto com um objetivo de pesquisa quanto de rotina histopatológica. Os casos de rotina histopatológica, eles são oriundos da própria faculdade, em especial das áreas de estomatologia, de cirurgia bucomaxilofacial, mas nós também recebemos materiais externos de outras instituições públicas, privadas e consultórios privados, oferecendo esse serviço a um público externo à universidade. Além da rotina histopatológica, que é a nossa base de trabalho, nós também fazemos trabalhos de pesquisa com materiais que são oriundos principalmente das áreas de estomatologia, de cirurgia bucomaxilofacial, mas também das áreas de periodontia, endodontia e implantodontia da própria instituição e de outras instituições parceiras à Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse material é recebido, independente de ser interno ou externo, na mesma forma, processado da mesma forma. O nosso ritmo de trabalho permite que a gente emita os laudos em, no máximo, uma semana, dentro da nossa rotina, que é um prazo bastante razoável para um laboratório de anatomia patológica, e todo o sucesso do nosso funcionamento se deve ao apoio que nós temos da direção da Faculdade de Odontologia e o apoio da FAPERJ nos nossos projetos de pesquisa. O laboratório funciona no prédio da odontologia, no edifício Paulo de Carvalho, na Avenida 28 de Setembro, 157, sala 503. O nosso telefone é 2868-8284. O contato pode ser feito por e-mail também, como vocês viram na projeção anterior. E o nosso horário de funcionamento ao público é de 9 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Então, eu agradeço a vocês. A nossa equipe conta com 2 técnicos, o Marcelo e a Aline, com uma secretária, a Cláudia, com uma outra colega docente também, patologista bucal, a professora Tereza, e todos os colegas que nos auxiliam tanto com a parte clínica quanto com a parte histológica. Então, muito obrigado, um bom dia a todos.